Bom dia, gente querida. Graça e paz em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem. Lembrando que no próximo domingo, às 18 horas, nós estaremos celebrando online o culto de ação de graça pelo aniversário da igreja. Como eu disse, depois, quando tudo voltar ao normal, aí a gente marca uma data onde a gente possa comemorar todos juntos ali presencialmente numa adoração comunitária. Mas domingo às 18 horas estaremos assim tendo esse momento, né? Estamos preparando tudo, teremos uma entrevista, né? O pastor Climério irá fazer uma entrevista comigo sobre a história da igreja e depois a gente fecha com uma reflexão, tá certo? Sobre o evento, tá certo? Então, lembrando, domingo às 18 horas, tanto pelo Instagram como pelo YouTube. A nossa reflexão deste dia está lá em Isaías capítulo 50, versículo 10, que diz assim: Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Vou repetir essa parte, a segunda parte do versículo 10 de Isaías 50. Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confia em nome do Senhor, em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Há momentos na vida da gente, né, que a gente, e eu creio que esse é um dos momentos, em que parece que a gente está andando em trevas. Andar em trevas significa, aqui no texto, como ele explica no momento, sem nenhuma luz, sem saber onde está uma direção, sem ver uma saída, sem ver uma luz no final do túnel, para onde a gente vai caminhar, para onde a gente vai se dirigir, para onde a gente vai se orientar neste momento em que nós estamos vivendo. Muitas vezes nossa alma fica profundamente angustiada, ansiosa, porque a gente não consegue ver de imediato uma perspectiva que nos ajude ou que nos ajude a ter um norte, uma saída de toda essa situação. Não somente agora, mas há situações na vida da gente que a gente não sabe que rumo tomar, que parece que a gente está completamente perdidos. Parece, exatamente como diz a metáfora aqui do texto, parece que nós estamos andando em trevas. Em trevas, que a gente não sabe para onde a gente está indo, a gente está tateando. E ele diz aqui que quando nós estivermos numa situação como esta, confiemos no Senhor, porque é Ele quem vai nos conduzir a atravessar este momento, ou este lugar escuro, ou este lugar sem luz. É Ele quem vai nos conduzir para a saída, porque Ele sabe qual é a saída. Ainda que a gente não saiba, ainda que a gente fique tateando, procurando saber que decisão tomar, que caminho tomar, não é? A gente não sabe para onde fica o norte. Então, o Senhor sabe. E aí o salmista vem dizendo aqui que a gente deve confiar no seu nome. Confiar no seu nome significa confiar nele, porque naquela época o nome estar ligado à pessoa. Então, confiar em o nome do Senhor significa confiar nele, ou seja, deixar que ele realmente nos conduza, confiar de que apesar de não ter luz neste momento, o Senhor Jesus é a nossa luz, e ele diz que aquele que o segue não andará em trevas. Aquele que o segue não andará em trevas. Então, se a gente está seguindo a Jesus, mesmo no momento onde a gente não percebe saída, onde a gente não vê nenhuma luz, tem a luz dele nos guiando. E se a gente está seguindo, ele está nos tirando e nos conduzindo para passar e ultrapassar essa situação. Eu me lembro, eu já disse inclusive lá na igreja, que eu sofro de cegueira noturna. O que é cegueira noturna? Cegueira noturna é uma deficiência visual em que, se tiver escuro, pode estar pouco escuro, você não enxerga nada. Porque a maioria das pessoas, né, as pessoas que não sofrem cegueira noturna, elas, mesmo quando falta energia, vamos dizer assim, à noite, né, falta energia, as pessoas elas conseguem ver ainda as sombras,
não é? As sombras. Bom, eu sei que ali tem uma parede, eu estou vendo assim, uma sombra. Eu sei que ali tem um móvel, então eu estou vendo a sombra daquele móvel. Não é? Mas quem sofre de cegueira noturna, você pode fazer assim, ó. Faltou energia, você pode fazer assim. Eu com olhos abertos e eu não sei se que você está fazendo assim. E eu só vim descobrir que tinha cegueira noturna numa situação realmente que era difícil, né? Ou foi difícil. Foi quando eu estava no exército. Eu estava no exército, estava no meio do mato, certo? No meio mesmo do mato, de noite, numa missão dada lá pelos nossos comandantes, né? Dentro do mato, e eu não conseguia ver nada na minha frente, nada. E os colegas faziam assim: Belarmino, tu não tá vendo nada? Eu digo: tô vendo não. Mas rapaz, mas tu não enxerga durante o dia? Eu digo: sim, eu enxergo durante o dia, mas não sei o que está acontecendo agora à noite que eu não estou enxergando nada. E os meus colegas enxergavam, né? E eu me lembro que eu comecei a sentir isso e eu digo: pronto, as próximas missões à noite eu vou ter muita dificuldade. E aí um amigo meu, que ele até hoje ele é servo do Senhor Jesus, eu não era na época, ele chegou e disse assim: Belarmino, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a bandoleira do meu fuzil, do meu rifle, ou seja, a bandoleira é aquela tira que coloca aqui assim para segurar, né, o soldado andar com o fuzil, né, o rifle segurando assim, certo? Aqui no ombro. Ele disse: eu vou tirar ela vai ficar presa na parte de baixo do meu fuzil e essa parte de cima eu dou a você. E aí você vai se guiando por ela. Então eu vou correndo, quando a gente tiver de correr, eu vou dizendo a você: ó, cuidado que aqui é uma poça d'água, cuidado que aqui é um riacho, cuidado que aqui é isso. E você aí vai se desviando e vai me seguindo sendo conduzido por mim por essa bandoleira, né? E foi assim, queridos, que eu passei a noite toda, né? Começando aí por volta de 8 horas da noite até o amanhecer. Então foi um treinamento assim que a gente passou, né? Até o amanhecer. E eu dou graças a Deus pela vida desse colega meu, esse amigo meu. E o que é que acontece? Ele me deu a bandoleira, eu segurei e aí a gente ia correndo, né, pelas trilhas dentro do mato e aí ele dizia: olha, pula que aqui é um buraco. Aí eu pulava. Aí ele diz: olha, agora a gente vai passar por dentro d'água. Aí eu sem soltar, porque eu digo: se eu soltar e ele der uma carreira na minha frente e eu não conseguir, eu vou ficar perdido aqui dentro e esperar que alguém venha me resgatar no outro dia de manhã. Mas graças a Deus, porque esse amigo me conduziu nas trevas, observou o que é que eu quero dizer com essa ilustração que aconteceu na minha vida, eu confiei totalmente nele. Quando ele dizia pula, eu pulava. Quando ele dizia é água, cuidado, aí cuidado que agora é lama. Cuidado que agora a gente vai passar por baixo de uma árvore. Eu passava. Então eu confiava inteiramente nele. Por quê? Porque se ele quisesse aprontar comigo ali, você já imaginasse, se ele mandasse eu pular na hora que não era para eu pular? E aí eu terminava me arrebentando todo, né? Ou então ele não falasse que tinha uma árvore caída na minha frente e eu metesse a cara. Mas não, ele ia dizendo, e ele ia me orientando, e ele ia me guiando naquele caminho ali. Certo? Graças a Deus pela vida dele, que Deus continue abençoando ele mais e mais. Então, entendeu agora o que eu quero dizer? Então, eu estou trazendo o que Isaías disse aqui para essa simples ilustração que aconteceu comigo. E aí, né, eu consegui ultrapassar, conseguimos amanhecer, conseguimos cumprir a missão que foi dada pelos nossos comandantes. O que acontece é isso, querido. Nesse momento que nós estamos vivendo, que a gente não sabe se a saída vai ser agora pouco, ou se a saída vai ser daqui a um mês, ou se a saída dessa pandemia vai ser daqui a 2 meses, quando ainda as coisas não estão bem resolvidas, quando tudo parece nebuloso, escuro, trevoso, sem nenhuma luz, que a gente continue confiando no Senhor, porque Ele sabe a saída, Ele conhece o norte, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos orientar, porque afinal de contas, Ele é a luz do mundo, e aquele que o segue não andará em trevas. Que Deus nos abençoe, um beijão para todos e um abraço bem apertado, tá certo? Até lá!